Olá, meus queridos e queridas, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, viu? Passaram a Páscoa bem, esse feriado, né? Estamos todos de quarentena, o feriado não importa tanto, né? Mas o importante é não pararmos, tá bom? Então, um muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, o importante é justamente não pararmos, tá? E que nós continuemos com força total na aprendizagem e na construção do conhecimento, que é a coisa mais importante dessa vida. Bom, como de praxe, vamos retomar alguns conceitos vistos na última aula, tá bom? Basicamente, na última aula falamos sobre as meta-regras textuais, né, pessoal? Assunto muito importante, complexo, mas o professor tentou simplificar para vocês e creio que ficou bastante claro, visto que as atividades que vocês desenvolveram, que vocês me entregaram, aos que me entregaram, né? Porque ainda não deu o prazo é quarta-feira, meia-noite, mas aos que eu vi até agora, tudo legal, acho que ficou bem claro. Caso não tenha ficado claro, reveja a aula, né? Assista, faça as atividades da semana passada, que eu lancei na quarta-feira. E caso ainda tenha alguma dúvida, mande para o professor na plataforma, no YouTube, faça essa interação. É importante que isso fique claro para que possamos prosseguir, né? Inclusive, é uma das meta-regras textuais, meta-regra da progressão, né, pessoal? Em que o texto deve sempre seguir em frente, caminhar para frente, não ficar dando voltas na mesma ideia. E aí, logo em seguida, vem a meta-regra da não repetição, né? A não repetição de vocábulos, palavras, ideias, né? Justamente para não ficarmos dando volta na mesma ideia e o texto não ficar desinteressante para o meu interlocutor, certo? Aí nós temos a meta-regra da não contradição, né? Que nós justamente não nos contradizemos no nosso texto. Isso é importante porque caso você tenha feito, por exemplo, regras em seu mundo próprio, ou que você não tenha explicado algum assunto, isso não pode não ficar muito claro para o seu leitor. Consequentemente, o seu texto vai ficar desinteressante, viajado, outros adjetivos aí de categoria ruim, certo? Bom, e a última meta-regra, que seria a meta-regra da correlação, da relação, justamente essa relação entre o mundo real, né, e aspectos surreais ou irreais que podem aparecer no seu texto, também podem deixar seu texto desinteressante, caso você tenha criado um mundo próprio, com regras próprias, e isso não fique muito claro, tá bom? Pessoal, como vocês perceberam, hoje o professor mudou um pouco o cenário. A luz aqui, ela atrapalha, creio eu, né? Ao vi alguns vídeos, recebi alguns feedbacks, e a luz ali, ela dá reflexo. Então o professor pegou uma luminária e apagou a luz agora para tentar ficar melhor. Aí vocês me dizem se vocês preferem assim ou com a luz acesa, tá bom? Mas eu creio que assim esteja melhor, não sei, né? Vamos esperar lançar no YouTube também, às vezes a qualidade do vídeo até abaixa, tá bom? Mas o importante é a ideia, né? É a fala, ouvir bem, fazer as atividades, compreender as ideias. Pessoal, além das meta-regras textuais, existem alguns outros pontos muito importantes na escrita. Porém, esses pontos, elas não são regras, eles não são regras que nós devemos seguir para que o nosso texto fique bom, fique melhor, fique mais desenvolvido. Esses são pontos em que a escrita, a prática de escrever, né, pode desenvolver nos indivíduos, pode desenvolver na gente, né, em nós. Quais são esses pontos, pessoal? Lembra que o professor falou justamente da interpretação, né, na primeira aula, primeira videoaula, que é uma das etapas da aprendizagem, né? Então nós temos lá a decodificação, que é quando nós lemos palavra por palavra, vamos decodificando, né, seguindo caminhos. E aí nós chegamos na compreensão, que é quando nós levamos algo do texto para a nossa vida, né, a moral do texto para a nossa vida. E finalmente chegamos na interpretação, que é quando nós levamos algo da nossa vida, dos nossos conhecimentos de mundo, para o texto. Justamente essa é a prática da escrita, né, pessoal? Quando nós levamos o que nós já vivemos, o que nós temos enquanto seres humanos, para a escrita. Por que nós fazemos isso, né? Alguns pontos são muito importantes para que nós falemos da escrita. O primeiro ponto, pessoal, a escrita ela desenvolve 4 aspectos muito importantes nos indivíduos e que eu acho que são muito válidos que nós citemos aqui para que fique claro para vocês, tá bom?
E esses aspectos depois nós faremos uma dinâmica para que a nossa escrita até melhore também. Beleza? Bom, qual seria o primeiro aspecto que a escrita pode nos desenvolver, tá bom? O primeiro aspecto, pessoal, seria liberdade. Como assim, professor, liberdade? Né? Eu não estou preso? Como assim liberdade? Pessoal, liberdade dos sentimentos, tá bom? Então, o que seria essa liberdade? Essa liberdade seriam atividades para expulsar a timidez do papel e a coisa toda ficar legal, né? Então, justamente seria isso. Expressarmos-nos, né? Nos expressar seria basicamente isso. Essa liberdade. Quando nós escrevemos, nós expressamos, tiramos do peito, muitas vezes angústias, tristezas, até mesmo expressamos as nossas felicidades quando estamos felizes, queremos compartilhar momentos, tá bom? Assim como o professor disse para vocês, essa escrita nem sempre ela é a escrita tradicional, né? Em que nós pegamos uma caneta, um lápis e colocamos no papel. Essa escrita hoje em dia ela está sendo feita muito pelo meio virtual, né? Então, digamos que você esteja muito feliz, né? Você conseguiu tirar 10 na prova de produção de textos, você está muito feliz e você quer compartilhar isso com um amigo. Esse é um ato de escrita. Você está escrevendo por meio do WhatsApp, você está escrevendo por meio do celular, pelo Facebook, seja lá onde você esteja se comunicando. Mas esse é o primeiro ato, tá bom? Que a escrita pode nos desenvolver. Liberdade de sentimentos. Isso é uma das coisas mais importantes para o ser humano, né? Quando nós guardamos muitos sentimentos para nós geralmente sofremos muito, tá? Porque aquilo fica justamente preso na nossa garganta. É muito ruim. Então é por isso que, por exemplo, chorar é um ato muito legal, porque chorar cria justamente essa expressão, né? Liberta a angústia muitas vezes. Muitas pessoas relatam que, por exemplo, o ato de chorar e o ato da escrita são atos que ajudam a libertar esses sentimentos presos na gente. Qual seria o segundo sentimento então, né, pessoal? Justamente isso, o trabalho com os sentidos, com os sentimentos. Pessoal, os sabores, cores, cheiros, texturas e os sons influenciam na aprendizagem, certo? E justamente aquilo que nós entendemos sobre esses sentidos, como nós fomos compreendidos, né, aos conhecimentos de mundo que nós tivemos até agora, o caminho que nós percorremos até agora, nos fazem perceber, né, as coisas diferentes um do outro. É isso que nos modifica de seres para seres. Lembra que o professor falou que a única coisa que nós sabemos fazer quando nós nascemos é justamente chorar e abrir os olhos? É isso, né? Então, todo o resto, todas as outras ações que nós sabemos hoje, são ações em que nós aprendemos. E nós aprendemos por meio dos erros, certo? E esses erros vão aprimorando esses sentidos, justamente os sabores, as cores, os cheiros, né, as texturas e os sons que nós conhecemos. Os exercícios da escrita, eles podem nos guiar para encarar o presente, né, o tempo presente e os sentimentos que nos aguardam. Então, muitas vezes a escrita, ela pode, que nem eu disse para vocês, projetar, né, criações sobre o futuro, possíveis situações que nos aguardam, ou podem descrever o presente, podem manter uma história ativa, como é o caso do conto popular, né, uma história tradicional. E esse é um ponto importante da escrita, ela pode nos desenvolver justamente esse trabalho com os sentidos, tá? E vocês vão ver que isso vai fazer um pouquinho mais de sentido para frente. A terceira situação que a escrita pode nos desenvolver, e que com certeza ela nos desenvolve, e também precisamos dela para que nós escrevemos, são as memórias. Por que as memórias? Pessoal, escrever muitas vezes é matar a saudade. E o que é a saudade, se não a nostalgia, né? Quando nós pensamos no passado de uma maneira boa, de uma maneira repleta de boas memórias. Muitas vezes essas memórias podem ser ruins, elas podem ser tristes, né? Por exemplo, eu lembro muito da minha cadelinha, que eu ganhei com 1 ano de idade, e ela faleceu assim quando eu fiz 16 anos, né? Então ela viveu bastante, ela viveu 16 anos. É a Capitu, inclusive eu falei isso na sala do 7º 1, que eu tinha uma cadelinha que se chamava Capitu, né? Literário desde sempre. Mas quando ela faleceu, eu fiquei bastante triste. Essa é uma memória triste que o professor tem, né? E se eu for escrever isso no papel, certamente isso vai trazer um pouco dessa memória afetiva que eu tenho. O ser humano, geralmente, ele
possui maiores lembranças sobre as memórias tristes, certo? Então, veja só como as coisas estão interligadas. Quando nós escrevemos muitas vezes também sobre essas memórias tristes que nós temos, isso nos liberta, tá? Então, esse é um dos pontos importantes da escrita. Essa liberdade caminhando junto das memórias, né? Das memórias. Mas não só de tristeza vive o homem, né? Nós também vivemos de felicidade, momentos de prazer, né? E esses momentos também são muito relatados nos textos, como é o caso até de vocês, dos sextos anos, que fizeram a sondagem sobre o relato, certo? Então, muitos de vocês relataram coisas boas que vocês fizeram nas férias, né? Práticas boas e etc. Uma memória que nós certamente vamos ter mais pra frente, né? Não sei se ruim, provavelmente muito ruim, mas pode ser que alguma coisa de bom fique, certo? Será essa pandemia que todos nós estamos passando, né? Então, pode ser que mais pra frente muitos textos surjam relatando, né, sobre esse caso da pandemia, do Covid-19, como uma memória ruim, né, acerca do passado. Bom, a quarta e última coisa que a escrita pode nos desenvolver, e que certamente nós precisamos também para escrever melhores textos, é a similaridade. O que é a similaridade, pessoal? Vou ler a definição para vocês, tá bom? Similaridade significa qualidade, caráter ou condição das coisas similares. Ou seja, parecimento, né? Seria basicamente quando nós dissemos que uma coisa é similar a outra, significa que ela parece, né? Que elas se parecem, que elas são, portanto, similares. Então, se eu digo que o canetão preto é similar a outro canetão, significa que eles se parecem. Provavelmente todos os dois são pretos, certo? Significa justamente isso, esse condição de parecer, né? Bom, por que a similaridade, pessoal? A similaridade aqui nesse sentido da escrita seria o desenvolvimento da empatia. O que é a empatia? A empatia é um sentimento de nós nos colocarmos no lugar do outro, pensarmos no outro, não só nos colegas, mas as pessoas que vivem em situação, por exemplo, de caridade, né? As pessoas que vivem em situações diferentes da nossa. Isso é a empatia. Inclusive, foi um dos assuntos dos últimos vestibulares, né? Que vem sido tratado com bastante cautela, porque é um sentimento que os seres humanos, no geral, têm esquecido, né, de desenvolver, que é justamente isso, se colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, muitas vezes nós evitamos brigas, evitamos conflitos, lidamos melhor com a sociedade no geral, com as relações sociais, tá bom? Então a empatia é algo que a escrita também nos desenvolve. E por isso que a escrita se caracteriza como um ato muito importante nos dias atuais, tá bom? Então, vamos escrever para praticar. Resumidamente, pessoal, o professor colocou aqui no papel, seriam essas 4 coisas que a escrita nos desenvolve, tá bom? Ó, que fique gravado, tá bom? A câmera parou de focar, mas focou no papel, provavelmente. Seguindo em frente então, pessoal, o que essas 4 coisas vão nos auxiliar, certo? Se eu disse para vocês que a escrita vai justamente desenvolver esses 4 aspectos, 4 sentimentos, 4 características em nós, por que isso é importante? Aí nós voltamos justamente à interpretação, certo? A interpretação não é levarmos algo que nós já temos de vida para o texto escrito, não é isso que é a interpretação, e é isso que modifica textos de outros textos. Por exemplo, se eu pedisse para vocês escreverem sobre qualquer coisa agora, pessoal, pensem em qualquer coisa. Eu vou pensar aqui em um tema, tá bom? Vou pensar em comida, tá? Comida. Se eu pedisse para vocês escreverem qualquer coisa sobre comida, todos os textos de todos vocês seriam diferentes, teriam aspectos diferentes, seriam levados para caminhos diferentes, certo? Teriam construções diferentes. E por que justamente isso acontece? Isso acontece porque a produção textual, diferente de outras disciplinas, né, a língua portuguesa no geral, ela lida muito com essa interpretação e não com a decodificação, que é sistematizar o conhecimento, mas sim com a interpretação, que é levarmos algo que nós já temos,
né, que nós já possuímos, os conhecimentos de vida que nós já temos, as experiências de vida e levarmos para o papel. É por isso que os textos são sempre diferentes, porque ninguém é igual ao outro, tá bom? Mesmo sendo gêmeos, você pode ser gêmeo da pessoa que você vai ser diferente, porque os caminhos que você percorre é diferente, tá bom? Então, essa interpretação, essas interpretações distintas, elas nos auxiliam nas melhores construções sexuais. E como nós podemos melhorar justamente essa interpretação? Desenvolvendo essas 4 características, né? Desenvolvendo a liberdade de sentimentos, ou seja, quando nós nos expressamos melhor, nós temos uma melhor escrita, consequentemente, certo? Então, uma das atividades que nós faremos a seguir vai lhes mostrar bem o que é isso, tá bom? Essa liberdade de sentimento, como nós podemos expressarmos para que possamos escrever melhor. A segunda coisa, portanto, os sentidos, né? Essas visões que nós temos, nós só adquirimos por meio das experiências, mas quando nós relatamos, nós estamos retendo conhecimento, ou seja, nós estamos colocando no papel e refletindo sobre aquilo que nós já conhecemos. Muitas vezes nós vivemos experiências, mas nós as esquecemos, certo? Vocês concordam comigo? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora, o que vocês comeram exatamente na semana passada, no almoço? Muitos de vocês não vão saber o que vocês comeram, certo? Porque são rotinas, são coisas que nós fazemos todos os dias. E essas coisas muitas vezes são esquecidas por nós, porque são coisas pequenas, não nos marcam, certo? Então, quando nós escrevemos, pessoas que, por exemplo, que têm o costume de escrever diários, né? O diário, inclusive, é uma atividade que as pessoas não têm feito, né, na atualidade. Tem sido bastante esquecido. Mas é uma atividade de liberdade extrema, né? Porque você coloca basicamente tudo que você viveu num dia, ali no diário, e depois retoma para lembrar. Mas voltando aqui. Então, quando nós, por exemplo, escrevemos sobre uma situação, aquilo fica registrado. Inclusive, são pontos aqui importantes, porque olha só como isso dialoga bem. Isso vai dialogar bem com o conto popular, que é justamente manter essa tradição oral ativa, não é, pessoal? Qual que é o objetivo lá, lembra? Nós precisamos ter regras, objetivo, esquema, plano e funcionalidade para constituir um gênero textual, um sistema textual. Lembra que nós estudamos bem? Então, o objetivo do conto popular é manter essa tradição, primeiramente oral, ativa, né? E aí essa tradição oral passa para a escrita e isso fica registrado e não se perde. Muitas vezes essas interpretações, elas modificam, né? De tempo para tempo, de sociedade para sociedade, de época para época. Mas a base, o texto, ainda está lá. E isso só é possível por meio da escrita, né? O mito também. Nós ainda não temos registros dos mitos anteriores, dos mitos antigos da Grécia Antiga até hoje. Os mitos dos povos indígenas, por exemplo, né? Então, esse seria um dos objetivos também. Manter a tradição ativa, manter as histórias registradas até os dias atuais. Isso nada mais seria do que um diário, certo? Só que um diário de época. Seria isso. A memória, portanto, nos auxilia na interpretação, porque, assim como eu disse para vocês, nós temos memórias afetivas boas e ruins, certo? Acerca do que vivemos. Muitas vezes acontecimentos ruins nos marcam, acontecimentos muito bons nos marcam também. Quando nós escrevemos sobre esses acontecimentos, nós estamos não só registrando, como também nos libertando desse sentimento, muitas vezes, desse sentimento ruim, ou expressando ainda mais um sentimento bom. E a similaridade, que é desenvolver essa empatia, que eu diria que é uma das coisas mais importantes, né, para que nós vivamos juntos em sociedade, que é nos colocarmos no lugar do outro, certo? Então, muitas vezes na escrita nós devemos nos pôr nesse papel empático, né? Por quê? Porque quando você vai escrever, uma das funções do gênero, lembra que eu falei para vocês sobre isso, são os propósitos comunicativos, as situações comunicativas. E essas situações comunicativas nada mais é do que justamente nós, enquanto autores e escritores, nos colocarmos no lugar do nosso leitor.
Então, o que o leitor quer ler, né? O que a pessoa que eu estou falando quer ouvir, né? Relação de falante-ouvinte, de leitor, de escritor, interlocutor, leitor, né? O que a pessoa quer receber? O que a pessoa quer consumir? Esse é um dos princípios também, né? De nós pensarmos estrategicamente também, não só empaticamente, mas estrategicamente no outro, né? O que esse outro quer ouvir, o que esse outro quer ler, o que esse outro quer consumir. Bom, dito isso, pessoal, nós seguimos então a essa condição básica que eu chamaria de manipulação textual. Professor, mas manipulação, peraí, você está ficando doido? Está dizendo que a gente é manipulador? Não, pessoal, não é bem isso, tá bom? Manipulador seria uma coisa distinta de manipulação textual, tá bom? O que seria essa manipulação textual que o professor se refere? Manipulação textual, pessoal, seria nós nos colocarmos no lugar do nosso leitor, certo? E muitas vezes escrevemos aquilo que nós não sentimos. Ué, professor, mas como assim? A interpretação não é levar aquilo que nós já temos, né, que nós já possuímos de experiência para o texto? Como que eu vou levar algo que eu não tenho? Como que eu vou levar algo que eu não sinto de verdade? Pois é, muitas vezes, pessoal, a escrita, ela pode não ser simplesmente um reflexo daquilo que a gente vive. Esses são casos um tanto quanto específicos, mas eles existem, tá bom? Um caso que eu posso citar para vocês, que muitas vezes a escrita não é um reflexo daquilo que a gente vive, tá bom? O vestibular. Por que o vestibular? O vestibular é um concurso que você tem que fazer para entrar nas faculdades, né? Aqui no nosso caso, a UEM, Universidade Estadual de Maringá. Por que eu digo para vocês que muitas vezes a escrita não vai ser um reflexo daquilo que a gente vive, que a gente tem que tomar cuidado? Porque muitas vezes no comando dessas atividades, ela vai nos pedir para que nós nos coloquemos em lugar de outras pessoas. Por exemplo, você é um psicólogo e você vai escrever um artigo sobre depressão, mas você é um psicólogo, né? Eles colocam lá, olha, você não é você mais, você é um psicólogo. Imagine que você é um psicólogo, você está escrevendo um artigo sobre depressão para os seus clientes, né? Para as pessoas que frequentam você. Então, pessoal, como que nós vamos escrever sendo nós mesmos se nós estamos em uma posição social diferente daquela que nós geralmente somos, né? Aquela que nós somos constituídos, nascemos, criamos, desenvolvemos, certo? Bom, justamente aí que vem o que eu chamo de manipulação textual, que é muitas vezes nós nos colocarmos no lugar do outro, mas com uma certa malícia, digamos assim. Malícia no bom sentido aqui. Por exemplo, vocês conhecem psicólogos? Já frequentaram? Provavelmente, não sei, alguns de vocês sim, alguns de vocês não, né? Mas não seria uma situação em que eu colocaria para vocês. Vamos pensar diferente aqui, tá bom? Vou dar uma outra posição social para vocês, que são mais novos. Vou colocar vocês como um apresentador de telejornal, certo? Vocês são apresentadores de telejornal e vocês vão escrever uma matéria sobre o coronavírus, certo? Como vocês a escreveriam? Né? Primeiro de tudo, vocês não têm base nenhuma, certo? Vocês leram sobre coronavírus, se informaram bem? Isso ajuda, né? Então, olha só um outro aspecto que nos auxilia na escrita. Mas imagine que vocês são agora, né, apresentadores de telejornal e vocês têm que escrever uma matéria sobre o coronavírus e essa matéria vai ser justamente a matéria que vai passar em horário nobre na maior rede televisiva da sua cidade, certo? Você está se colocando numa posição social, portanto, diferente da que você pertence, né? Porque, que eu saiba, não tenho nenhum aluno apresentador de telejornal ainda, né? Então, todos nós aqui, nem o professor, seria um apresentador de telejornal. Estamos nos colocando no lugar do outro. Como nós manipularíamos o texto, portanto, para escrevermos nessa posição social, né? Que estratégia nós utilizaríamos, certo? E aí que entra as outras especificidades.
Como nós manipulamos? Nos colocando no lugar do outro e criando a simpatia. Estudando previamente sobre um assunto. Isso é a manipulação textual, pessoal. Nós só conseguimos manipular um texto da maneira que nós queremos quando nós temos conhecimento sobre o que nós estamos escrevendo. Como nós desenvolvemos isso? Como nós chegamos nesse ponto maior da escrita? Justamente desenvolvendo esses 4 aspectos que eu disse para vocês, certo? Vou mostrar de novo. Vamos lá. A liberdade dos sentimentos, os sentidos, a memória e a empatia, certo? A similaridade. Pessoal, existem dinâmicas que podem nos ajudar a desenvolver essas 4 coisas. E é a dinâmica da semana. Essa semana vai ser um tanto quanto distinta, tá bom? E por que distinta eu digo para vocês? Porque o professor vai lançar 2 aulas. Essa primeira aula que nós trabalharemos esses 4 aspectos, tá bom? Então, nós tentaremos desenvolver essa dinâmica. E como vai ser essa dinâmica, pessoal? Essa dinâmica vai ser o seguinte, vai ser a tarefa da semana, tá bom? Juntamente com a da outra aula que eu publicarei na quinta-feira, provavelmente. O que eu quero que vocês façam? Como nós temos essas 4 coisas, e essas 4 coisas estão ligadas aos sentidos, aos sentimentos, certo? E à produção textual, eu quero que vocês desenvolvam justamente esses 4 aspectos. Como nós podemos desenvolver isso? Eu vou pedir para que vocês, e vejam só, isso é um combinado nosso, viu? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chegar para os responsáveis de vocês, os pais, os avós, os tios, seja lá com quem você esteja nessa quarentena, tá bom? E vocês vão pedir para que eles digam 5 sentimentos que vem à cabeça deles, tá bom? Então, 5 sentimentos. Fale assim, pai, mãe, fala para mim 5 sentimentos que vem à sua cabeça. Mas diga assim, bem rápido, de supetão. Não deixe eles pensar. Não deixem eles pesquisar no celular, tá bom? Então, assim, 5 sentimentos que vêm à sua cabeça, tá bom? Quais são os sentimentos mais comuns? Amor, né? Raiva, tristeza, felicidade, fome. Tudo isso é sentimento, né, pessoal? Então, vocês vão pegar e vocês vão anotar, tá bom? Vamos supor, então, que eles falaram amor aqui, ó. Amor, tristeza, felicidade, né? Então, vamos supor que eles falem 5 sentimentos. Vamos pegar esses 3 primeiros. Fome, raiva também é sentimento, né? Qualquer sentimento que vier à cabeça deles, vocês anotem. São 5, peguem esses 5. E aí, o que vocês vão fazer na sequência, pessoal? Essa é a primeira etapa, tá bom? Vocês vão, então, pedir para que eles digam 5 sentimentos. Escolher uma pessoa, tá? O pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, o irmão, a irmã, qualquer pessoa que seja mais próxima de você. E vocês vão anotar, portanto, esses 5 sentimentos que eles disserem, né? Aí, beleza. O que eu faço após isso? Pessoal, vocês vão pegar, então, o primeiro sentimento. E para cada sentimento, vocês vão escrever 3 memórias que vocês têm acerca desse sentimento. Então, vamos pegar lá. Vamos supor que o primeiro foi felicidade, tá bom? Então, vocês vão pegar felicidade e vamos escrever, tá bom? Quais são 3 memórias que eu tenho sobre felicidade? O que são essas memórias? Acontecimentos que você teve, tá bom? Pode ser também não só acontecimentos que você viveu, mas acontecimentos que você ouviu falar, tá? Então, por exemplo, meu pai foi promovido, minha mãe foi promovida. Eu lembro que ela estava muito feliz. Essa é uma memória que você tem sobre felicidade. Não necessariamente esse sentimento precisa ser, essa memória precisa ser algo que você viveu, mas é uma memória que você tem sobre o sentimento, tá bom? Então, felicidade. Você vai lá escrever 3 memórias que você tem sobre felicidade, sobre sentimento. E para cada sentimento, então nós temos 5, né? 5 sentimentos que eles vão relatar para você. Você vai escrever 3 memórias, tá? Então, ao total, nós teremos, quem é bom de matemática, 3 vezes 5, né? Teremos 15 memórias que vocês vão possuir no papel escrito.
que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar essas memórias? Não, tá bom? Vocês vão deixar aí. Guardou essas memórias? Escreveu no papel? Beleza. Qual é o próximo passo? Vocês vão fazer um texto com todas essas memórias. É possível juntar isso, professor? Olha, pessoal, o texto vai ficar bagunçado, tá bom? Mas esse é o intuito. Por que esse é o intuito? Porque vocês vão notar que existem certas organizações, manipulações textuais que nós devemos fazer quando se trata justamente desses 4 aspectos da escrita, tá bom? Nós precisamos fazer na nossa mente da maneira mais organizada. E aí vocês vão notar que dá para juntar todos esses acontecimentos, todos esses sentimentos, tá bom? E aí vocês vão fazer um texto. Como que precisa ser esse texto? Precisa ser um gênero específico, professor? Precisamos escrever de determinada maneira? Não, pessoal, é bem livre, tá bom? Eu quero que vocês coloquem essas 15 memórias, né, desses 5 sentimentos que vocês escreveram no papel em um só texto corrido, tá bom? Vamos traçar aqui mínimo de linhas, beleza? 10 linhas. 10 linhas, creio eu, que sai um bom texto. Professor, posso inventar personagens, espaço, tempo no meu texto? Pode, tá? Desde que as memórias estejam lá, certo? Então, por exemplo, se eu falei que é uma memória de felicidade, tá? Vou pôr aqui uma memória de felicidade, quando eu conheci vocês, certo? Conheci todos vocês, é uma memória de felicidade que eu tenho. Aí eu vou escrever um texto. Posso escrever em terceira pessoa. Bom, quando o professor de produção de texto conheceu os seus alunos, estava muito feliz, certo? E aí vocês vão criando uma narrativa. Você pode fazer uma narrativa, um texto informativo, um texto descritivo. Não há regras nesse momento. Eu só quero que vocês coloquem essas memórias textuais, essas memórias que vocês possuem, no texto de vocês. E tentem organizar da melhor forma, tá? Não é para também só jogar as memórias. Tentem criar personagens, criar uma história, colocar de maneira organizada, né? Pode fazer um relato, pode escrever em primeira pessoa, colocar espaços fantasiosos, criar fantasias. Não há regras, tá bom? A única regra é basicamente vocês vão fazer essa dinâmica. Vocês vão perguntar para as pessoas próximas a vocês, tá? Escolha uma pessoa, peça para que ela diga 5 sentimentos, tá? Desses 5 sentimentos, vocês vão escrever 3 memórias que vocês têm desses sentimentos. Professor, mas eu não tenho 3 memórias, eu não consegui, tá bom? Bom, faça o máximo que você conseguir, mas o ideal é que você consiga 3, para que nós trabalhemos, desenvolvemos justamente esses sentimentos que vão nos auxiliar na escrita. Nós já sabemos as meta-regras textuais, isso ficou bem claro para vocês, já sabemos o que é gênero textual, já sabemos o que são tipologias textuais, e cada vez mais nós vamos ficando craques, tá bom? E aí vocês vão notar que quando tudo isso aqui estiver dominado, nenhum texto vai ser problema para vocês, tá? Porque vocês vão saber muita teoria, e aí a prática vai ficar super fácil. E aí na próxima aula nós partimos justamente do livro. Vocês vão notar que vocês vão ter uma extrema facilidade, caso vocês tenham feito atividade, né, as atividades e assistido as videoaulas com as atividades do livro, porque nós já tratamos de assuntos muito complexos aqui, né? E se isso ficou claro para vocês, vocês estão no caminho certo, o caminho da aprendizagem, o caminho do conhecimento. E olha só como essa é uma matéria importante, né? Que é uma matéria que lida justamente com aquilo que há de mais profundo na gente, né? As tristezas, as felicidades, o amor, todos esses sentimentos. Beleza, pessoal? Espero que dê certo a dinâmica, tá bom? Tentem fazer o máximo para enviar a atividade. Me enviem somente, portanto, o texto, tá bom? Não quero as memórias de vocês, porque isso é uma coisa muito pessoal. Então, enviem somente o texto. Pode colocar personagens fantasiosos, nomes de personagens que vocês quiserem, criarem histórias com essas memórias. Mas esses 5 sentimentos devem estar presentes lá, beleza? E aí pratiquem, para que a gente fique craque. Espero que todos estejam bem, se cuidem, tá bom? Não saiam de casa por enquanto. É importante que mantenhamos esse período, né, mais tranquilo, para que logo possamos voltar. O professor sempre fala isso, mas é bom reforçar. Um abraço e um beijo para todo mundo. Tô morrendo de saudade, tá bom?
Quando nós voltarmos, vamos dar muitos abraços e lembrar disso com uma memória boa, né? Olha só, assunto da aula de hoje, beleza? Um abração, até mais. Tchau, tchau, pessoal.